Olá a todos, aqui quem fala é o César Brode. Hoje pela manhã eu acordei com uma mensagem dizendo assim: tu viu que o Fábio Akita está falando mal das certificações? Aí a primeira coisa que eu fui fazer, claro, aliás, falando um pouco assim da minha rotina diária. Normalmente eu acordo, leio um pouco das notícias que são da curadoria de pessoas que eu gosto e que eu confio, isso enquanto eu tomo café da manhã, e aí imediatamente eu começo a trabalhar até a hora do almoço. Nesses tempos de quarentena aí a rotina mudou um pouco, estou sozinho, então acabo trabalhando até bem mais tarde, aí também faço um horário meio estranho. Então hoje foi um dia que eu acordei, já era perto da hora do almoço, porque eu também fiquei acordado até muito tarde trabalhando, e aí eu acordei com essa notícia. Primeira coisa que eu fui fazer, claro, foi assistir o vídeo do Fábio Akita, onde ele fala sobre aprender a maior bronca que tu já tomaste na tua vida. É interessante porque é um vídeo de mais de uma hora e o Fábio Akita é um cara que eu conheço desde os primeiros encontros local web lá, ali pelo início, meados dos anos 2000, e é um cara que eu admiro muito. E para quem assiste os vídeos do Fábio Akita, eu sou assinante do canal dele, recomendo que todo mundo assine esse canal, vê que uma coisa que ele preza muito é a questão de a gente procurar sempre avançar de um aprendizado mais superficial para um aprendizado mais profundo nas coisas que nos ajudam a resolver soluções para nós e para outras pessoas de uma maneira muito pragmática. E ao falar isso, eu mesmo já estou fazendo um resumo de uma coisa que o Fábio vem falando nos vídeos dele desde 1 ano e meio que ele tem de canal, mas de coisas que ele vem professando aí durante toda a vida profissional dele de mais de 30 anos. Eu não sei a idade exata do Fábio Akita, eu imagino que ele esteja ali nos seus 41, eu estou com 56 anos de idade, e eu só tenho a dizer que eu concordo com a quase totalidade das coisas que o Fábio Akita fala. E uma delas é essa, de que a gente talvez tenha ido para uma cultura do imediatismo, de tudo muito rápido, de pílulas de conhecimento curtas, tutoriais de 5 minutos, aprenda isso em 1 minuto, aprenda aquilo em 10 minutos, e a gente muitas vezes se dá por satisfeito por isso. Então, eu até falei sobre isso em um dos vídeos meus, eu não lembro mais qual agora, que eu não tenho mais essa preocupação e já faz um bom tempo de gravar um vídeo curto, porque eu realmente acho que se a gente se dá, não todos, mas assim, alguns de nós pelo menos, nos damos ao tempo de assistir um longa-metragem num serviço de streaming, se a gente pega um livro e a gente se distrai nele, fica horas e horas lendo, numa conversa a gente faz a mesma coisa, então eu vejo que essa questão, eu interpreto um vídeo no YouTube como se fosse uma conversa, na qual eu inclusive espero alguma interatividade através dos comentários. Às vezes acontece, às vezes não, mas eu digo assim, é uma expectativa, mas eu não me frustro com as minhas expectativas, porque assim como o Fábio mencionou, se a gente fosse viver eternamente aguardando a validação de outros, a gente não faria nada. Pois bem, mas essa questão, Fábio Akita é contra certificações. Se a gente pega um recorte do vídeo do Fábio Akita, onde ele fala sobre isso, pode passar realmente essa impressão. Mas em primeiro lugar, o Fábio Akita sempre, em tudo que ele fala, ele diz: isso é minha opinião pessoal. O que eu já acho importante, tá? Ele é um cara de quem eu valorizo muito as opiniões pessoais. Mas ele também pede assim que não perguntem coisas para ele, que não peçam recomendações para ele, que cada um tem que tomar o rumo do seu próprio destino. E eu acho que a gente só toma o rumo do nosso próprio destino a partir do conhecimento. Então, justamente eu vou ressaltar a missão do Linux Professional Institute, para o qual eu trabalho como diretor de desenvolvimento regional, como diretor de relacionamento com comunidades, diretor de desenvolvimento regional foi meu primeiro cargo no LPI, e a missão da nossa instituição é melhorar cada vez mais o mercado de tecnologia, conhecimento livre e aberto, mas melhorar esse mercado através dos profissionais que estão nesse mercado.
Acaba que a gente hoje, através do sucesso das nossas certificações, a gente se sustenta única e exclusivamente através das nossas provas de certificações. Mas, de novo, essa não é a nossa missão. Agora, por que as provas de certificação, justamente as nossas provas de certificação, por que elas fazem tanto sucesso? Porque, primeiro, antes da prova de certificação, a gente coloca nos nossos tópicos para as provas uma linha de aprendizagem a ser seguida para que as pessoas adquiram os conhecimentos necessários. A gente não cobra a forma como as pessoas vão adquirir esses conhecimentos. Inclusive o Fábio dá um exemplo até da École 42, 42, isso aí, onde eles têm uma forma de ensino que está muito próxima a que o Fábio propõe, que é o Civirol, que tu não precisa de professor, tu não precisa de um material didático, tu realmente tu tem como aprender sozinho e com a ajuda de outros e ajudando a outros praticamente tudo. Tá? Então o LPI não exige que tu siga um determinado curso, que tu tenhas um determinado instrutor, que tu leia um determinado material, não. O importante é que tu conheça determinados tópicos que a gente validou com o mercado e com a comunidade, que a gente entende que são tópicos importantes para a melhoria desse mercado de trabalho que é essencialmente colaborativo e aberto. E quando o Fábio chega e fala que ele é contra algumas certificações, ele ilustra isso muito bem. E ele fala de certificações onde basta fazer um curso para ter uma certificação. Tá? Eu entendo assim a necessidade a certificação, ela acabou sendo um mercado interessante. E então eu entendo certas pessoas que explorem esse mercado. Aliás, eu entendo todas as pessoas que explorem esse mercado. Mas a verdade é que algumas pessoas exploram para o bem e outras única e exclusivamente por interesse próprio. Então, de fato, assim, tem certificações aí que tu pode obter de uma maneira muito fácil na base do Decoreba, sem realmente aprender todo aquele conhecimento. As nossas certificações, eu acho que está claro para todo mundo que é da comunidade de código aberto, de conhecimento livre, que elas não são assim. Tá? E a gente, inclusive, faz um trabalho muito grande para evitar que as pessoas passem as provas simplesmente na base do Decoreba. É possível evitar 100% isso? Não, não é. Agora, isso tira a validade da certificação específica do Linux Professional Institute? Também não. Agora, vou concordar também, assim, eu já fiz, vou falar recentemente de uma certificação que eu fiz, que foi extremamente importante para mim, que foi a certificação em LESS, que é o Scrum, para projetos em grande escala, em grandes empresas, e ao final a gente recebia uma certificação, depois de um curso de 3 dias. A certificação desse curso específico não foi o mais importante para mim. O mais importante para mim foi a convivência com o Craig Larman, que é um cara que é muito bom nessa cara de gestão de projetos ágeis, nessa coisa de gestão de projetos ágeis em grande escala. E as pessoas que foram fazer essa certificação, o grupo que foi fazer essa certificação, foi um grupo de pessoas assim que realmente era um topo do que se podia ver em termos de agilidade. Então, as discussões com o grupo durante esse curso que levou à certificação foram mais importantes do que a certificação em si. A certificação é aquela coisa assim, a fotografia que tu tira no final do evento. Tá? Nesse caso, para mim, essa certificação vale a mesma coisa do que a foto que a gente tirou com o grupo no final. Tá? Uma certificação do Linux Professional Institute, se vocês forem olharem, a linha dos tópicos ali, o aprofundamento que é feito gradativo a cada certificação que vai seguindo, o fato de que só agora a gente está disponibilizando algum material que serve como base para que os parceiros possam construir seus cursos, mostra o nosso compromisso que a gente tem com a forma como as pessoas vão aprender para efetivamente tirar essa certificação. E pode ser de qualquer forma que elas aprendam. Se elas aprenderem, se elas são autodidatas, conseguem trabalhar, aprender em grupo, na base do Civirol, como recomenda o Fábio Akita, e eu também gosto muito disso, eu acho ótimo.
Agora, eu de fato também reconheço que existem pessoas que precisam, para passar certos pontos e avançar no seu conhecimento, precisam de um método mais formal, precisam de um instrutor ao seu lado, precisam de um material, e mais do que um material didático, eu digo uma pessoa especializada em didática para aprender, para entender exatamente aquilo que aquele aluno específico precisa e permitir que ele siga adiante, tá? Eu de novo vou dar um exemplo, me usando como exemplo, porque acho que é a maneira assim que a gente acaba até sei lá, primeiro que a gente tem validade porque da gente a gente conhece, e outra que a gente evita estar se colocando em situações assim de usar outras pessoas como exemplo, tá? Eu toco violão, e toco violão até que, considerando assim a média de quem toca violão, eu toco violão relativamente bem. Eu comecei aprendendo com uma professora Maria Cristina Terra Periciari, em Guarulhos, quando eu tinha entre 13 e 14 anos. Estudei com ela 2 anos violão popular, e aí eu cheguei num ponto onde ela recomendou então que eu procurasse uma outra professora para eu avançar para o conhecimento do violão clássico. Procurei essa outra professora Terezinha, não estou lembrando agora o resto do nome dela, e aí eu cheguei num ponto que eu estava assim com um arsenal suficiente, e eu era apaixonado por bossa nova, então eu comprei os livros do Almir Shediac, de harmonia e improvisação, e aí eu fui muito adiante nos meus estudos, aprendi muita coisa, melhorei meu violão, mas eu senti que eu cheguei num ponto de bloqueio. Aí eu fui procurar um professor que trabalhava justamente com essa questão de harmonia e improvisação, morava em Porto Alegre, encontrei esse professor, estudei mais 6 meses por ele, ele me tirou uma série de bloqueios e eu pude seguir adiante. Passados vários anos, eu buscando outro professor, acabei sendo professor de quem hoje é meu amigo, somos amigos de família, o Cleiton Ramil, da dupla Cleiton e Cledir, que na época estava fazendo um trabalho solo e ministrava essas aulas de violão. Isso foi interessante, foi ali no começo dos anos 90. Eu acho, não tenho certeza, que o Cleiton talvez tenha sido o primeiro a fazer um EAD de música. E aí eu comecei a fazer esse EAD com o Cleiton, que acabou, num determinado momento, virando em aulas presenciais. E o Cleiton me ensinou assim, muita coisa que também me abriu mais um monte de portas. A questão de trabalhar com cordas soltas, com afinações diferentes, foi algo assim que fez um diferencial muito grande na minha forma de tocar. Tanto que eu cheguei num ponto que eu me considerei satisfeito com o meu violão, e hoje assim eu estou conseguindo avançar de maneira autodidata bastante, mas eu sei que talvez chegue um ponto onde eu vou precisar de um outro professor de novo. Então eu digo que mesmo nas formas de aprendizagem, a gente tem formas mistas pelas quais a gente aprende. Eu acho que essa coisa do se virar funciona, acho que tem pessoas que têm esse perfil exatamente de se virar, tem outras que precisam, que podem avançar para esse perfil, tem outras que não, que vão preferir estudar de uma maneira mais clássica e mesmo assim se satisfazer com a sua aprendizagem, e tem aquelas que, como eu, vão chegar num ponto misto aí entre o se virar e precisar de alguém que lhes ensine alguma coisa. Eu acho que na ideia dos 80-20, eu acho que eu sou 80% civirol e 20% necessito de alguma tutoria. Pois bem, dito isso, eu recomendo tremendamente que vocês assistam esse vídeo, que eu vou colocar o link aqui embaixo, sobre Aprender a Aprender, do Fábio Akita, que vocês assistam todo esse vídeo, principalmente porque nele o Fábio faz uma coisa muito legal, que é uma retrospectiva de vários vídeos que ele já fez no passado. Ele brinca que ele não tem bola de cristal, mas ele tem uma visão tão clara do mundo que ele foi construindo esse momento ao longo dos vídeos dele, e ele, como todo mundo, claro, não esperava uma situação de pandemia como a que aconteceu. Mas o Fábio tem essa visão tão clara do mundo que ele foi capaz de chegar agora com uma inteligência, uma coesão de ideias que eu acho incrível.
E aí também recomendo que assinem o canal do Fábio Akita, tá? Assistam esse vídeo dele, que é o mais recente até o momento, e ali ele faz essa retrospectiva, e aí vocês assinem o canal do Fábio Akita, que é realmente muito bom. Obrigado a todos e até a próxima.